Infelizmente, aí foi a primeira derrota do Atlético na Série B, e pensando em subir para a Série A, foi um resultado horroroso, porque futuramente pode fazer a diferença. Espero que não faça, mas futuramente pode fazer a diferença. Foi uma derrota de 2-1, derrota de virada, lá em Cuiabá. O Atlético saiu na frente com o gol do Léo Pelé e tomou a virada. Bom, o Atlético ele começou o jogo com uma maior posse de bola, ele conseguiu umas ações ali em bolas aéreas nos primeiros 15 minutos, e foi assim que ele chegou ao gol. O gol do Léo Pelé foi um gol de cabeça após um escanteio cobrado pelo Atlético, ali pelo Zapelli. E esse foi um ponto positivo, visto que no último jogo o Atlético já tinha feito 2 gols de cabeça e hoje fez mais um. E o Cuiabá, a partir do gol que o Atlético fez, que foi ali por volta de 15 minutos, ele equilibra a posse de bola. Só que ele era aquele equilíbrio que não tinham tantas chances efetivas de gol, não tinham oportunidades, não levava perigo ao gol do goleiro Mikael. Porém, também era um Atlético que não chegava. Mas o Cuiabá ele foi se acostumando e ele começou a rondar mais a área do Atlético, começou a buscar escanteios. Mais para o final do primeiro tempo, eles começaram a criar mais oportunidades. Então é um Cuiabá que equilibra o jogo depois do gol do Atlético e ele consegue até terminar o primeiro tempo levemente melhor. O Atlético ele mantém a posse até os 15 minutos ali e faz o gol. E só, porque depois, no primeiro tempo, o Cuiabá teve um domínio da posse e das chances criadas. O primeiro tempo, ponto positivo, como eu disse, foi essa bola aérea, foi esse gol de cabeça aí do Léo Pelé. Um ponto negativo foi que o Atlético ele recuou muito, não precisava desse recuo, recuou muito cedo, sendo que não precisava. Inclusive, eu achei até parecido com o ano passado, onde o Atlético em alguns jogos saiu na frente, mas tomou empate nos minutos finais, recuava quando não precisava, enfim, aquela história que todo mundo já conhece do Atlético, pelo menos os atleticanos já conhecem do ano passado. Um outro ponto negativo que eu achei foi que em alguns momentos ali no primeiro tempo eu vi o Velasco errando algumas jogadas, também o Luiz Fernando ele tentava, mas não estava acertando nada, Zapelli tomando muitas faltas, mas não conseguindo criar propriamente. Esse futebol tá tão medroso que derrota era até previsível. Pois é, muito previsível aí essa derrota, verdade. É a cara do Atlético perder um jogo desse que podia conquistar mais 3 pontos na tabela, ficar na liderança isolada, já que esse foi o único jogo que a gente teve hoje da Série B. Mas aí, infelizmente, o Atlético ele foi derrotado e perdeu 100% de aproveitamento. Então, o resumo do primeiro tempo é esse. Aí no segundo tempo, o Barbieri ele volta com o João Cruz no lugar do Zapelli, que acho que ele sentiu ali uma pancada, alguma coisa assim. E eu percebi que o João Cruz, ele, nas principais chances que o Atlético teve na primeira metade do segundo tempo, ele participou. Então, na minha opinião, foi legal a entrada dele, apesar de dele não ter conseguido fazer gol, mas ele criou uma chance logo com 1 minuto ali, deixando o Luiz Fernando na cara do gol, mas o Luiz Fernando ele chuta fraco, sem muito perigo ali, o goleiro adversário. Aí, um pouco depois, o próprio João Cruz também tem uma chance, mas também ele chuta de uma maneira ali muito fraca, não levando muito perigo ao goleiro adversário. E uma outra chance que o Atlético teve foi com o Velasco, e novamente o João Cruz que ele toca a bola para o Velasco chutar e a bola passa perto, ali por volta dos 23. Então eu achei que foi legal essa entrada do João Cruz, que conseguiu criar algumas oportunidades. Bom,
apesar do João Cruz ter entrado e do Atlético ter feito as alterações, o Cuiabá ele conseguiu dominar o Atlético no segundo tempo e jogar melhor que o Atlético. Bom, então aí no segundo tempo, o Cuiabá ele tem uma chance de uma cobrança de falta com o lateral Mateuzinho, lateral direito Mateuzinho, bola vai para fora. Aos 13 minutos o Max chuta e o goleiro Mikael faz uma bela defesa, ele chuta de fora da área e o goleiro Mikael faz uma bela defesa. E no escanteio desse gol, o Cuiabá empata o jogo. Aí novamente a gente bate naquela tecla de um problema crônico que vem desde 2022, 2023, 2024, ou seja, não é de hoje que o Atlético sofre com a bola aérea defensiva. A gente já passou por vários zagueiros, já passamos por Thiago Heleno, Pedro Henrique, Lucas Alter, passamos aí por Gamarra, o próprio Abraão que está esse ano, Léo Pelé, enfim, inúmeros zagueiros aí, Zé Ivaldo, vários zagueiros. E, independente dos zagueiros que estejam, da dupla que esteja, pode ser ali o Thiago Heleno, que é uma referência, ou qualquer outro, a bola aérea, volta e meia, é um problema aí pro Atlético. Só quem é atleticano sabe o medo que dá quando o time adversário tem alguma jogada de bola aérea. E mais um gol de bola parada, né? Nesse gol aí, o gol foi na cobrança do escanteio e no jogo passado contra o Criciúma foi um gol de falta. Aí o Cuiabá ele tem um amplo domínio do jogo e o Atlético ele falha individualmente. Hoje, o Palácios, lateral direito, que ele não é assim um excelente lateral, mas eu acredito que a torcida goste dele mais do que gosta do lateral direito Dudu. Ele tem uma falha bizonha. O atacante Edu ali do Cuiabá, se não estou enganado, ele fez um lançamento e o Palácios foi tentar cortar, cortou super mal, aí deixou o Pedrinho passar livre por ele, chegar na cara do goleiro Mikael e fazer o segundo gol. Inclusive, lei do ex, segundo aí o pessoal do ESPN, foi um Pedrinho que teve passagens pelo Atlético. Confesso que eu não me lembrava. Então foi um Cuiabá que ele dominou o Atlético no segundo tempo. Para vocês terem ideia do que eu estou falando, o Atlético ele fica 20 minutos sem finalizar. Ele finaliza aos 26, aliás, aos 23 ele finaliza com o Velasco, naquela jogada que eu já citei para vocês, que o João Cruz construiu e tocou para o Velasco chutar e a bola passa perto. Ele só volta a assustar o Cuiabá aos 44 com o Juliano. O Juliano, aquele que passou por Grêmio, por Inter, por Santos, Corinthians, enfim, ele entra no segundo tempo e chuta, o goleiro faz uma defesa, bota para escanteio, chuta de fora da área, o goleiro faz uma defesa e coloca para escanteio. Bom, o Atlético ele não jogou bem, essa que é a verdade. O Cuiabá ele dominou o Atlético em boa parte do jogo. No primeiro tempo dominou melhor na posse, boa parte do jogo ele mantendo a posse de bola, rondando mais o campo de ataque, ou a defesa do Atlético, e rondando a área ali, criando algumas chances, principalmente no final do jogo, no final do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Cuiabá buscou o resultado. Ele fez alterações, foi para cima do Atlético e ganhou. O Atlético, por sua vez, ele faz o gol cedo, recua o time sem necessidade nenhuma e sofre ali com a bola aérea no segundo tempo, principalmente ali. Ele é um time covarde, que ele se acovardou, aliás.
O Fábio Oliveira aí chegando, fora Barbieri. Aí o Fábio Oliveira chegando, time medroso, ao invés de fazer 2-0, ficou se defendendo. Vai ser de doer ver esse time jogar esse ano. Vilmar Jesus de Paulo chegando aí, precisamos ter mudanças para hoje, fora Barbieri. Mais uma vez, Zapelli machucou, sem ele o time não consegue jogar. Assim está difícil. Rádio Bueno, pareceu que o Cap jogou bem no primeiro tempo. Só que não, o Cuiabá jogou mal. No segundo tempo, o Cuiabá jogou melhor. Foi o que bastou. Poderia até ser mais folgado se o Cuiabá apertasse mais. Fortaleçam aí o canal, se inscrevam e compartilhem para a galera que acompanha principalmente o Atlético, mas para quem gosta aí de futebol, gosta da resenha. Lembrando que essa live é um oferecimento da Cano Esportes. E vem comigo, porque aqui o torcedor também joga.